Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu sócio Cadu Baracho? Negócios raiz, e hoje é especial que a gente vai falar negócio específico, cara. Rapaz, Carros. tem que ser brabo pra mexer com isso, né? Rapaz, brasileiro já ama carro, velho. E a gente vai falar sobre negócios relacionados a carro. Então hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar como transformar carros em negócios. E estamos aqui com dois caras que entendem tudo do assunto. Everton Fernandes, um dos criadores, o criador, idealizador do Shopping do Automóvel há 25 anos atrás, dentre outros negócios, a gente vai falar muito disso aqui. E o grande Davi Barbosa, meu brother aqui de infância, adolescência. Sejam bem-vindos aí ao Business Plan Talks. Primeiro, dê as boas-vindas, depois a gente apresenta mais um pouquinho vocês e a gente vai bater esse papo aqui. Começa aqui com o grande Everton. Bom, Everton Fernandes, estou no segmento de automóveis desde 1982, né? Não era nem nascido. Vocês não eram nascidos, Eu com não. certeza nem o Davi também. Então, desde 1982 e sou de uma segunda geração. Meu pai já era do setor, né? Então, praticamente cresci dentro de automóvel. O Davi já nasceu dentro de automóvel. Eu cresci dentro de automóvel. Como ele disse, né? Foi feito no Meu pai automóvel. fala que eu fui o único filho que foi dentro de um carro. Então, a gente já convive com o mercado automotivo há bastante tempo e temos procurado manter sempre um bom relacionamento com todos os players do mercado, não somente aqui do Ceará, mas do país como um todo. Boa, boa. E tu, Davizão? Se apresenta pra Para mim é uma honra estar aqui, né? Davi Barbosa, como o Everton falou, o Eric falou, o Cadu. Realmente fui feito dentro de um carro. Meu pai falou que o único filho que foi feito dentro de um carro foi eu. Um carro que ele inclusive comprou do seu palácio, que foi patrão do pai do Everton. Correto. O fundador, o criador da Foi meu Fasal, da patrão Sara também. Motor, foi patrão também, né, Foi Everton? meu primeiro emprego, fui na Ceará Motos, depois Fasalto. Legal. Boa. E aí, meu pai disse que me comprou esse carro, e, enfim, meu pai conheceu minha mãe. Meu pai, nessa época, era sócio da Chevrolet Silcar, com o Eduardo Carneiro, e minha mãe trabalhava na Volkswagen Fasalto, era vendedora. Bacana. Meu pai foi na Fasalto comprar um carro Manguia TC, que eu tenho a foto do carro e Foi a minha comprar mãe o no carro. E trouxe uma mulher. E aí depois ele Foi acabou pra comprando um esposa. carro do seu palácio, que foi esse 5 Esplanado, um carro que na época já era um carro antigo. Meu pai sempre gostou desses carros clássicos. E aí, essa é a minha história, desde cedo, desde nascido realmente dentro de automóveis. Bacana, bacana. Boa, boa. E antes da gente começar o papo em si, eu quero entender como é que dá para fazer dinheiro com venda de carros, seja novos ou seminovos, que a gente vai falar muito disso. Tem que falar dos nossos parceiros que faz tudo isso aqui acontecer, né, Caduzão? A gente primeiro tem a B3X Investimentos, que é uma consultoria financeira que te ajuda principalmente em dois pilares principais. Primeiro, organizar a vida financeira. A gente sabe que os brasileiros, vocês devem deparar muito isso. O cara chega para comprar o carro e vai fazer as contas lá, o cara não é organizado financeiramente. Com Então a certeza. B3X te auxilia a você organizar a casa para depois começar a investir, a ter uma carteira de investimentos. Então, e quando a gente fala em investimentos, não precisa investir muito, né, Carlosão? Cara, e detalhe, até para não passar vergonha para financiar o carro e depois o banco ir buscar, né? Tem que estar organizado. Exatamente. E o bom da B3X que é o seguinte, você não precisa, porque toda vida as pessoas acham que, eu sou investidor, acha que tem que ser multimilionário e tal. Cara, lá não tem isso. Você pode começar com pouco, tem como começar com o mínimo. O importante é começar a investir para não ser pego desprevenido no futuro. Exatamente. A gente até vai falar com vocês sobre se carro é investimento ou não, já vou falar isso. Então, você que quer organizar sua vida financeira, quer começar a ter uma carteira de investimentos, procurar a B3X Investimentos, lá o atendimento deles é top e vai te ajudar bastante. Tem também a Splash Produtora, que é esse espaço aqui, inclusive eu estava perguntando aqui nos bastidores, né? A Splash, essa produtora aqui, você pode gravar um curso, fazer uma live, gravar um infoproduto, fazer um podcast, como a gente está fazendo aqui. Podcast de carros também. Não existe ainda, hein? Vamos bolar isso aí. Aqui em Fortaleza? Não existe. Tá. Não existe existe ainda. Vamos bolar isso aí, vamos colocar essa sementinha na Tá no cabeça de radar, vocês mas aí. está no radar já. Então, ó, Splash pode fazer aqui seu podcast, dá para fazer vários cenários personalizados, bem bacana. Melhor custo-benefício da cidade que você vai encontrar com os profissionais mais qualificados, né? Splash, eu tenho meus 2 podcasts aqui, são parceiros realmente muito bons. Recados dados, vamos começar nosso papo.
Senhores, primeiro eu queria entender um pouquinho do background de vocês, né? Para entender como é que vocês chegaram e decidiram, ó, vou trabalhar com carros. Carros são negócios que dá para ganhar dinheiro, dá para viver disso muito bem. O Everton já tá na luta há mais tempo, né? Idealizou, foi inovador. Tava falando aqui que o shopping do automóvel daqui, que foi idealizado por você e concebido, foi o segundo do país. O primeiro da cidade. O primeiro foi em BH, Belo Horizonte. Primeiro em Nem São Paulo BH. tinha ainda. Como é que surgiu essa ideia maluca aí de você já trabalhava com carro, claro. Eu trabalhava com carros, com automóveis, e a gente passou em 96 e 97, vocês eu acho que talvez estivessem nascendo, né? Não. Em 96 e 97 houveram duas crises mundiais muito fortes na área econômica, a crise asiática e a crise russa logo em seguida. E naquela época, o mercado financeiro nacional era muito vulnerável e muito dependente, assim como hoje, mas antes pior ainda, mais forte essa relação, da economia externa, né, do cenário externo. E essas Era crises, mais ou igual? Que você não, acha? era muito mais Era muito dependente. mais. As instituições financeiras basicamente captavam o dinheiro no exterior para emprestar aqui, né? Hoje não. Hoje esse mercado Interno já é com capital nacionalizado já. Mas anteriormente tinha muito dinheiro que era buscado fora para gerar financiamentos. Qualquer coisa que tivesse lá fora impactava diretamente aqui. E na crise asiática, eu lembro bem que todos os bancos, praticamente quase, só um banco, que era a Aimoré na época, que não fechou o crédito, mas todos fecharam o crédito para automóveis. E o prazo máximo de financiamento era de 3 meses, ou seja, praticamente à vista você tinha que comprar um carro. Né? Isso aí durou um tempo não muito longo, né? Menos de um ano, mas os bancos, com medo daquela oscilação no câmbio, que foi muito alta, a gente estava saindo de uma época que o câmbio era controlado pelo governo. Hoje não, o câmbio é flutuante, mas naquela época o governo segurou e quando soltou, estourou os valores e aconteceu esse impacto no nosso mercado de automóveis. Aí, considerando que a gente tem 70% a 75% das vendas dos carros por meio de financiamento, o que é que aconteceu? As nossas vendas foram lá para baixo, né? E eu vi colegas revendedores antigos no nosso ramo que quebraram em poucos meses, porque eles trabalhavam de certa forma alavancados, parte do estoque alto. Parte do estoque era de capital próprio e parte era alavancado em financiamentos, em empréstimos. Sim. E os preços do carro, porque não estavam vendendo, caíram bastante de preço. O fato é que algumas lojas quebraram. Aí, a partir dessa observação, a gente começou a conversar dentro do nosso sindicato, né, algumas possíveis soluções para a gente combater esse problema. E a solução encontrada foi exatamente a ideia de criar um local onde a gente pudesse estar reduzindo custos, né? As lojas pudessem ir para lá, reduzir custos, oferecer mais vantagem competitiva para quem vai comprar, né? Já que você está com várias lojas no mesmo lugar, vai ter uma oferta de carros muito maior, o consumidor passa a ter mais interesse, e a partir daí a gente começou a conversar. Nós nos reuníamos toda semana, e às vezes até 2 vezes por semana, no restaurante Parque Creu, que tinha na Rui Barbosa, tinha uma mangueirazinha lá, e a gente reservou uma mesa lá como sendo nosso escritório de reunião para discutir esse assunto. E a partir daí inicialmente éramos 4, depois abrimos mais, que entrou inclusive o Fernando, que é tio, seu tio, né? Exato. E a gente começou a conversar lá, eu, o Milton Júnior, que hoje mora no exterior, o Mota e o Augusto Tábora. Então, inicialmente, nós éramos os 4, conversando, dialogando, idealizamos o shopping do automóvel, procuramos a Incorpa na época, da Dona Graça, a mãe do Patrolino, e conversamos lá, deu tudo certo, idealizamos, fizemos o projeto, enfim. Os 6 primeiros meses, nós tivemos alguma dificuldade. Desculpa, entre pensar, planejar e colocar em prática para ele realmente ser concebido, foi quanto tempo? Não foi muito demorado, porque as crises foram no ano de 97 e em setembro de 98 nós já estávamos com ele inaugurado. Bacana. Então a gente começou a conversar rápido e agimos rápido, e a construção também foi rápida. Então, por conta da situação do mercado na época, a gente poderia ter tido mais dificuldade, mas como passou a ser uma solução para algumas lojas
reduzir custos e sobreviver. A gente teve uma vacância no início do empreendimento somente durante os 6 primeiros meses. Depois disso, graças a Deus, durante esses 20 e poucos anos, 25 anos já, a gente não tem tido nenhum momento de vacância dentro do shopping do automóvel, que eu acho que é um grande feito. Já visto que a gente às vezes reúne com outros auto shoppings do país, hoje são quase 80 no Brasil, e quando a gente vai conversar, às vezes pedem para a gente fazer uma pauta para reunião, e eu nunca coloco a pauta de vacância. E quando a gente chega lá, o pessoal começa a falar: como é que vocês estão resolvendo a questão de vacância? Graças a Deus aqui a gente não passou por essa dificuldade e tem sido êxito total. Tanto que aqui em Fortaleza, eu acho que nós proporcionalmente somos a cidade que tem mais auto-shoppings. Só ali na região ali do próximo Iguatemi tem o Shopping Automóvel, o Alameda, o Conceito, Via Shopping Car, e vamos inaugurar agora em setembro o Guararapes Auto Shopping, que é ali em frente, na Miguel Dias, em frente ao campo da FIC. Em conclusão, é legal essa questão do shopping no automóvel, porque assim, na época lá, imagina, cada loja, cada empresário com seus problemas, né, pô, tem que resolver. As pessoas poderiam ter pensado: ó, vou resolver aqui o meu, os outros que se lasquem, os outros fechar, eu quero aquele quebre, eu quero sobreviver, exato. Mas vocês foram buscar uma solução que não existia, né? Eric, mas isso que você está falando é a mais pura verdade. Sempre houve essa cultura do empresário de pensar muito nele, tá? E hoje, mais do que nunca, nós somos interdependentes, né? As nossas atividades, elas não são mais lineares de o meu cliente e a loja e minha empresa, mas ela é sistêmica. Então a gente tem que começar a ver realmente o nosso negócio dentro de um sistema, dentro de uma rede, tá? Onde todos possam ganhar. É lógico que vai ter a competição entre as empresas, mas tem que ter a cooperação também entre as empresas, né? No final todos ganham. Então é com essa visão que a gente idealizou o nosso negócio e vem dando certo. Eu acho que por essa razão, principalmente, porque nós pensamos que todos têm que ganhar, né? Bacana. Então, essa tem visão... até um acho ditado que fala: quando a água sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Verdade. E também tem a história que a gente vê em várias cidades que lojas do mesmo segmento às vezes ficam na mesma rua exatamente para estimular isso, né? Farmácias. Lá em Brasília tem muito disso. Tem a rua das farmácias, a rua do shopping, a rua do não sei o quê, que estimula a concorrência saudável. Popularmente, quanto mais cabra, mais cabrito. Pronto. Perfeito. Você resume exatamente isso. Então foi essa sacada, né? O Davi era novo nessa época, né? Ele já era adolescente, mas já estava na inauguração. Mas já acompanhava, por causa do teu pai aí, a questão do shopping, né? Sim. Eu comecei no ramo automotivo desde criança. Eu saía do colégio e o motorista me levava para Silcar. Eu, criancinha ainda, 6, 7 anos, eu comecei a dirigir muito cedo. Comecei a manobrar carro na Silcar, aprendi a dirigir o carro na Silcar. Com quantos anos, macho? Com 6, 7 anos. Eu tenho foto. Tenho foto que eu posso te passar e você mostrar. Antigamente podia, né? Podia. Eu ia pro colégio de menor, com 12, 13 anos no meu carro. Então eu comecei ali na Silcar. E aí, com 12, 13 anos, o papai quebrou. Foi na época da crise do Collor, crise financeira do Collor. Antes disso, o sócio do meu pai, o Eduardo Carneiro, estava passando por uma depressão e infelizmente chegou a suicidar. E depois do suicídio do Eduardo, meu pai não tinha mais como continuar lá, porque era o melhor amigo dele. Acabou então meu pai vendeu a parte dele. Logo em seguida que meu pai vendeu a parte dele, foi quando veio o Collor com aquele plano de confisco e confiscou o dinheiro do meu pai. A gente quebrou financeiramente. Eu vi meu pai, da noite pro dia, perder o patrimônio dele. Ah, Davi, mas ficou imóveis? Ficou. Meu pai tinha uma quantidade de imóveis, mas você imagina, em meio a uma crise, liquidez, né? Você vender uma casa, dá um exemplo, uma casa que vale R$1 milhão. Você vai vender para quem? Se o seu amigo que também tinha condição de comprar também quebrou. Quebrou Ronce na época, quebrou tanta gente, né? Lojas que eram conhecidas, Mesbla, Samasa. Eu criança, meu pai me deu uma mobilete lá na Mesbla. Lembra da Mesbla? Sim. E quebrou. Então eu tive que me reinventar. Com 13 anos, dos meus 7 até os 13, eu trabalhava junto com meu pai. Meu pai me pagava em dólar. Na época tinha uma mudança de moeda muito grande.
Uma hora é cruzado novo, outra hora é cruzado velho. Então, o pessoal que tinha mais um poder aquisitivo melhor usava o dólar. Era a moeda, era o dólar. Até porque muito carro era de importação, né? Exato. Aí meu pai me pagava em dólar e eu cheguei a guardar esse dinheiro. Eu sempre fui negociante. Eu comprava bicicleta, vendia, comprava relógio, vendia. O meu dinheiro que eu ganhava, eu fazia dinheiro. É fazer dinheiro, Meu apelido no Colégio Batista era Muambeiro. Quando eu vendia. E aí, meu pai quebrado, eu chego pro papai e falo, meu pai, eu tenho $3.500 guardados. E na época, $3.500 era muito dinheiro. Aí, meu pai sem saber o que fazer. Aí, Deus, né? Eu sempre digo que foi Deus. Seu Palácio, que foi patrão da minha mãe, do Everton, do seu Zé Fernandes, chega lá na casa do meu pai, eu lembro como se fosse hoje, perguntando pelo meu pai. E aí, meu pai vai lá fora, quando meu pai chega lá fora, o seu Palácio entrega um papel que você bota vários papéis dentro, esqueci agora. Um envelope grosso. Aí eu tava na hora com meu pai, o seu Palácio chegou num Passat alemão que ele tinha e falou, Zé, aqui é a lista de todos os terrenos que eu tenho na cidade. Escolhe um, coloca um negócio pra ti, eu não quero aluguel. Bacana. Cara. E aí, um quarteirão pra cima da casa do meu pai, na Zé Lourenço, esquina com a João Brito, não me engano o nome da rua, tinha um terreno e meu pai colocou lá uma oficina com esse dinheiro e uma vendinha de carro. Vendia também uns carrinhos e comprava. E dali meu pai começou. E eu, com um ano disso lá, meu pai me pagou o meu dinheiro de volta, os dólares, eu comprei um bugre e aí eu comecei a comprar carro e vender. Nossa, com 13 anos. Massa. E aí já foi trabalhando a venda e compra de carro, que aí é uma, não vou dizer que é quase uma habilidade você saber comprar e vender carro, né? Que vocês devem ter aprendido isso na marra, né? Sim. Que não tem escola nem faculdade para isso, né? Não, e paga um preço caro também. Sim. O curso é bem caro, né? É meio caro, Eu digo isso porque enquanto a gente conversa aqui, vem algumas cenas, né? De carro, você compra, o carro já foi acidentado e tal, aí aquela coisa, depois você percebe, ou então não examinou bem a mecânica do carro e lá vai você ter que gastar dinheiro, mas é um aprendizado que fica para sempre e que vale a pena também, né? E foi diferente na época. Foi implementado o shopping do automóvel, melhorou para todo mundo ali e tudo, mas de lá para cá, trabalhar com carros, quais foram as grandes mudanças que vocês veem de 20 anos atrás para cá? Ou é a mesma coisa? É venda e feeling, comprar e vender? Como é que funciona? Porque vocês dois trabalham muito com seminovos, né? Correto. Até vendem um novo aqui Davi, acolá, mas... Davi mais novos. Né? Isso. Mas ter o feeling... O que mudou de 20, 25 anos para cá? Trabalhar Deixa com o carro. mestre responder. Muita coisa. Na verdade, mudaram os processos de vendas, mudaram-se os produtos também, né? E até muita, assim, hoje você não precisa, para vender automóvel, estar numa avenida muito movimentada. Você, às vezes, com um celular na mão, você pode abrir o seu negócio e se dar muito bem, né? Sim. Então, hoje, assim, é complexo para a gente resumir, mas eu posso lhe dizer que eu fazia o seguinte, quando eu comecei. A principal fonte de compra de veículos era o jornal O Povo, na época. Então, classificados. Eram os populares. Tinha os classificados E o do classificado diário que era do chegaram diário, depois. né? Chegaram depois dos Ou populares. seja, não existia internet. Não existia internet. Você comprava as linhas com a Terezinha Ávila. Exatamente. Terezinha é histórica pra gente, importante. Pra mim também. E o que era que eu fazia na época do jornal? Eu começava a ir muito cedo nas residências das pessoas, pegava o jornal e ia muito cedo. Às vezes a gente ligava, a pessoa ainda estava dormindo. Era incômodo pra caramba. Isso para comprar. Isso para comprar o carro pra comprar o carro, quem porque- anunciava lá. Porque a maior dificuldade era de compra, como ainda é hoje, né? O segredo do negócio é a compra. Exato. Aí as pessoas que iam anunciar o carro para o dia seguinte, né? Anunciava, a gente tinha que chegar cedo. Finalmente Principalmente no chegava na domingo, frente. né? Era que o pessoal anunciava. E você tinha que chegar cedo para comprar, senão Tinha o outro isso. já comprava na sua frente. Aí eu comecei a chegar e às vezes eu chegava na casa da pessoa cedo, ou então ligava a pessoa dormindo, incomodava, aquilo ali me inquietava um pouco também. E quando eu chegava já tinha alguém na frente para comprar. Uma vez eu até cheguei, tinha um amigo meu lá na frente, né? Eu digo, não, cara, eu vou voltar, tu pode comprar o carro, não vou leiloar o carro contigo não.
vai aí, compra. Aí eu digo, eu vou ter que encontrar uma solução para ser mais rápido do que esse pessoal. Mas o jornal chegava às 5h30, 6 horas da manhã em casa, com coisa assim, né? Não... Aí eu digo, eu já sei como é que eu vou fazer. Então eu ia no jornal deixar os meus anúncios que iam sair no outro dia e eu já pedia lá no jornal, dizia assim, quais são os anúncios de amanhã, né? Você já ia na pedia- fonte, né? eu ia na fonte. rápido. Aí eu dizia, o carro, o anúncio novo que saiu, que vai sair amanhã no jornal. Então eu já pegava lá e eu ligava pro cara Tá vendido. para comprar o carro. Ele disse, rapaz, anunciei hoje, vai sair amanhã no jornal, como é que tu tá me achando, né? Mas não assim, se preocupe, já lhe achei. a gente fazia isso. Hoje não, hoje a gente tem os meios digitais, né? Os carros, a maioria dos carros são repassados através de lances de leilão, então hoje é mais fácil essa parte de compra. E a parte de venda a gente anteriormente tinha que ou anunciar no jornal ou estar nas principais vias da cidade, né? Hoje você não precisa mais ter Dá- um ponto muito caro. Dá pra dizer que até o acesso a crédito hoje em dia é mais facilitado do que há 20 Muito anos mais, atrás? Antigamente quem muito tinha mais, carro com era certeza. classe média e é melhor Muito alta. mais. Hoje em dia, Sem falar também nos processos. Anteriormente, você, para provar um crédito, às vezes podia levar um dia, 2, às vezes 3 dias para provar um crédito, porque o banco ia fazer as consultas. Hoje, Questão de no minutos. aplicativo, eu vou dizer de segundos. Você coloca o CPF do cliente aqui, enquanto você vai colocar o restante das informações, o aplicativo do banco já está dizendo, esse cliente aqui você pode liberar X em tantos meses, a parcela é essa e tal. Já sinaliza. Hoje é facílimo, né? Assim, a análise do crédito, a aprovação do crédito, o pagamento. O banco paga até dia de sábado e dia de domingo se você for correntista do mesmo banco. Então, se você é lojista, vendeu um carro financiado por um banco e você é correntista daquele banco, não importa se é de madrugada, se é sábado ou domingo, o crédito já está na sua conta naquela hora que você concluiu a venda. Então hoje realmente é bem diferente, a gente vê mudanças profundas e eu tenho certeza que nós vamos ter mudanças mais profundas daqui para frente. Quais eu não sei te dizer, mas vão ter muitas mudanças, com certeza. É uma impressão minha ou, tipo assim, também mudou até, pelo que eu percebo, mudou a visão que as pessoas têm em relação ao vendedor de carro. Antigamente... era aquele cara chato. não tô chato, mas mala, meu Mala. amigo. Você O vai... famoso picareta. Você ia para comprar carro novo, era mais ou menos, mas carro seminovo, meu amigo, você ia comprar um carro achando que ia levar um golpe. E hoje é muito mais consultor, né? Sim, É verdade, eu já um consultor. A caricatura que a gente tem de imagens de um vendedor anteriormente era camisa aberta, um cordão de ouro aqui do lado de fora, né? Ele, o palito de dente aqui, na boca, esperando o cliente vir comprar. Pura verdade. Então, era essa a caricatura que a gente tinha do Exatamente. vendedor anteriormente. Hoje não. Hoje ele tem que ser mais proativo e também ser um consultor, orientar Eu vejo de muito acordo mais com isso, que a ele é um necessidade, consultor isso, que o cara, por verdade. exemplo, eu chego lá, também. tô com dúvida, pensei nisso, essas são as opções. Em vez do cara empurrar de ser o mala, né? Ele já, não, deixa eu entender e tal. É muito mais consultiva a venda, por isso até a gente estava comentando. Eu vejo que é muito network também, fora De anúncio, confiança, confiança, porque você quer comprar muito mais tranquilo e achando que não pegou um bucho, literalmente, né? Cadu, e tem mais, assim, por isso que a gente está vendo muitos entrantes do mercado e alguns saindo, porque quem não está se profissionalizando e se aperfeiçoando nos seus processos de venda, está saindo fora do mercado, está sendo excluso. E perguntar para vocês sobre o modelo de negócio, tá? Você trabalha com seminovo desde sempre e até hoje. Tem um cara que é um investidor que, vou pegar aqui uma marca para vender zero novo. E o Davi, por exemplo, que vende seminovo e também vende novo e tal. Como é que vocês botam na mesa e fazem, cara, eu quero trabalhar só com seminovo, quero trabalhar com zero, depende muito do investimento que você tem que fazer. Sobre o modelo de negócio, como é que a gente escolhe se uma pessoa fosse investir hoje na venda? Permite de novo, Davi? Perdão, Pode, eu estou falando muito, mas eu vou bate bola aí. para o Davi falar também, mas tem lojas que se especializam em carros premium, outros em 4x4, ou às vezes só no troller. Então a gente tem algumas lojas que se identificam com um determinado segmento, com perfil e segue por ali, tá? Agora, a grande maioria é composta por pequenos e médios empresários, na grande maioria, né? Tirando algumas poucas exceções,
e que vendem carros mais populares. Então, esses são os que tem mais hoje no mercado. Que, Mas que é até uma polêmica que a gente vai falar já, porque não existe mais carro popular, né? Que eu lembro quando eu tinha 18 anos que eu fui tirar a primeira carta e atrás de comprar o primeiro carro, um carro popular era 18 mil, 20 mil, né? Sei lá, 24 mil, sei lá, um Celtinha. Fiat Uno, Um Celtinha, sei lá. Hoje em dia não existe isso, mais barato 70 mil que a gente já chega lá, Sim. mas continuando sobre o modelo de negócio. Então, assim, cada um procura o seu nicho de mercado, né? Hoje eu tive fazendo uma visita lá na região ali da Pajuçara, já chegando em Maracanã, e que tem um corredor forte. E eu estava observando exatamente isso. Lá, qual o perfil dos carros lá? Ou picapes caras, ou os carros médios populares, vou botar entre aspas aqui, né? Mas os carros populares, tal, que é o que vende bastante lá. Então, as lojas daquela região tiveram que buscar se segmentar nesse nicho de mercado, né? E assim vai por diante. Agora, já eu fui na contramão. Não foi intuitivo, certo? Foi a vida foi me levando. Como assim que eu fui na contramão? Desde que eu comecei com 13 anos, como eu falei, a comprar e vender. E aí, pertinho da casa do meu pai, tinha a Sara Motor, na Pontes Vieira. E lá tinha a Ana Feitosa, que o Everton conhece muito bem. Nossa parceira lá no Shopping do Automóvel. Exatamente. Irmãos Feitosa Veículos. Exato. Fazer o personagem dela aqui. E na época, as concessionárias não prezavam muito pelo setor de seminovos. Eles repassavam muitos carros. Não era muito forte ainda o setor de seminovos. Mas como assim repassava, só para entender? Porque quando você chega com um carro seminovo para trocar num carro zero, Entendi. hoje em dia tem o setor de seminovos da concessionária. A concessionária fica com o teu carro para ela revender e ainda ganhar de novo. Isso é recente, de 10 anos. Por aí. E antigamente não. No geral eles repassavam para os lojistas. Eu ia lá, passava uma parte do dia, vendo a Ana Feitosa. Aí quando entrava algum carro, o que eu podia comprar, eu comprava. E assim eu fui fazendo nas concessionárias. Inclusive, cheguei a comprar carro. Cheguei a comprar carro do Everton. Ou seja, a concessionária tá... Eu vou te lembrar agora, eu usei um carro por 2 anos que eu comprei teu, um Mitsubishi Galant. Certo. Tu lembra desse Galant? Ou seja, as concessionárias estavam deixando dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa. E aí eu fui fazendo isso, comprando os carros. Ia também na Mitsubishi, ali na Heracto Graça, como o seu Bruno, comprar. E como eu sempre fui muito bem relacionado, eu sempre também vendia o zero. Eu ficava o dia lá, tentando comprar algum carro usado que entrava. Ganhava E aí jeito, eu né? sempre conheci muita gente na cidade. Aí eu atendia muitas vezes o cara que ia para comprar o carro zero. Entendi. E eu vendia junto com o vendedor e o dono da concessionária, por me conhecer, tipo seu Ricardo Rolim, conhece minha vida desde pequeno. Seu Luiz Teixeira, Júlio Ventura. Todos os donos de concessionária daqui me conhecem porque o meu pai teve concessionária lá atrás. Então eu cresci nesse meio. E aí eu fui fazendo o quê? Vendendo o seminovo e vendendo o zero. Entendi. Aí depois eu passei a colecionar carros antigos. Aí comecei também a vender os carros antigos. Porque tudo ligado a carro, eu sou um abençoado por Deus. Você é quase um hub, né? Se for analisar, você é um hub de carro, de Eu digo automotivo. para muitas pessoas, eu sou muito abençoado por Deus, porque eu piloto carro, sou piloto de rally, Massa. já fui campeão brasileiro de rally pela Audi, Massa. e Ceará Pior também. Então, piloto carros, vendo carro zero, carro seminovo. Já me deu muito susto, viu? Saindo com ele antigamente, ou indo pra igreja, ou indo pra restaurante, aí ele dá uns capotes lá, uns cavalos de pau. Manobras. É maluco. Mas o cara pra ser piloto tem que ser meio maluco, né? Tem, mas só que o maluco... Maluco responsável. responsável, né? graças a Deus nunca me envolvi em nada, Sim. nenhum acidente. Então, assim, eu acabei, a vida acabou me levando naturalmente para tudo ligado a carros. Bacana. É tanto que agora, há pouco tempo atrás, eu comecei a fazer algo que eu nunca fiz. Mais uma coisa, nós mandamos, eu e um amigo meu, Ariel, do Flagra Fortal, mandamos um carro daqui para a França. Um colecionador entrou em contato comigo, porque ele comprou uma réplica de uma Porsche aqui em Fortaleza. E, na verdade, Antiga. é uma Porsche antiga. E um colecionador amigo meu foi quem vendeu para um francês. Esse francês queria mandar o carro para lá. E aí eu já, conversando com o Ariel, digo, não, vamos mandar esse carro. Vamos estudar o trâmite de mandar o carro, de fazer esse serviço. Fizemos a parceria com uma empresa que já faz isso. Então, mais um negócio, importação e exportação de carros, tanto clássico como zero. Então, assim, tudo relacionado a carros. Mas não foi uma escolha minha. Eu não pensei, vou vender só isso. É tanto que quando eu criei o Instagram,
Que hoje é um influenciador digital de carros, né? Hoje em dia é reconhecido aqui, todo mundo Mas fala, eu era- porque o cara é o cara... Eu era anti-rede social, o Eric Sim, sabe. Da turma eu fui o último a ter o WhatsApp, o último a ter Instagram. E aí quando eu criei o Perdeu Instagram... pra mim, viu? Perdão, acredita. O quê? Eu só vim ter Instagram em dezembro do ano passado. Perdeu pra ti, né? Perdeu pra mim. Então, quando eu criei o Instagram, que quem me deu a ideia do nome foi um amigo nosso, o George Soares. Sim. O George sempre me dando a força, cara, cria um Instagram. O George é um coach conhecido no Brasil todo, coach pessoal do Paulo Vieira. É um amigo pessoal meu, sempre comprou carros comigo. E o George, Davi, cria o Instagram, cara. Não tem ninguém no ramo que faça o que tu faz. Tu pilota carro, tu vende carro, tu coleciona carro, tu vende carro zero. Conhecimento que você tem. Verdade. E o network que tu tem, cria o Instagram que vai dar certo. E eu, não quero. Até que um dia nós sentamos e aí ele, sondando, fez algumas perguntas pra mim. Ele falou, cara, tu tem um padrão de carro que tu trabalha. Tu não tem um nicho. Ó, o carro de luxo, carro popular. Tu vende tudo. Agora tem um padrão. Todos os teus carros são conservados. Aí criou o nome, Padrão Davi Barbosa. Boa. E aí eu quero entender, eu acho que o Cadu também, né? Como é que você comprando e vendendo, a gente fala aqui de negócios, né? Então fala de gestão, de fluxo de caixa, então a gente sabe que é loucura, né? Pô, às vezes tem dinheiro sobrando porque vendeu 3 carros, às vezes não tem. Sim. Como é que lida isso aí? Aprendeu na marra também, mas como é que lida com essa gestão do dinheiro entrando e saindo, porque tá vendido, mas não tá, não fechou e tal? Como é que funciona isso? Essa loucura boa. No nosso ramo é até complicado, porque nós temos uma nova geração chegando que é mais disciplinada e mais organizada nesse sentido. Mas o que a gente vê no histórico é que muitas vezes a pessoa misturava o caixa da empresa com o caixa pessoal, né? Então havia muita essa confusão. Hoje não, hoje meu filho já tem loja de automóveis e eu vejo como é que é organizado lá, né? Sim. Ele e o sócio dele, o Caio, eles são bem organizados e trabalham de uma forma totalmente diferente de quando eu trabalhava. Mas hoje nós temos muitos mais recursos digitais de controle, de, Com certeza. né, Antigamente era muito papel, muito né? papel, exato. Era muito papel. Eu lembro que, assim, eu sempre me preocupei com a informação que a gente comprava o carro para quem tinha vendido, e tinha 3 controles, né? A gente estava entrando no momento de digitalizar, né, as informações, mas eu tinha um backup, na verdade, de quem eu tinha comprado para quem eu tinha vendido, um negócio simples, no computador, mas eu tinha a cópia da transferência e eu ainda tinha um caderno que eu anotava, comprado os dados do carro, de quem era o comprador, de quem eu vendia. Então, tinha que ter todo esse controle, era complicado anteriormente. Hoje não, os sistemas aí para você gerir a sua empresa tem aos montes, né? Mais Para você simples, escolher, né? muito mais simples e melhor de se trabalhar. Isso a gente falando da loja, né? Mas, por Sim. exemplo, o Davi, que é um autônomo, né? A gente pode dizer que é um autônomo, né? Sim. Então tem que ser mais controlado ainda, né? Com certeza, total. Porque misturar o dinheiro da empresa com o pessoal acontece demais. Esse é um dos maiores erros dos empresários aqui no Brasil. Eu há né? anos eu me dou um salário. Sim. Então, para mim, não Você tem um importa. prolabore, né? Porque, Então, legal, porque sim. além de tudo que eu falei, também sou corretor de imóveis. Aí você imagina, entra dinheiro de imóveis, entra dinheiro de carros. E dinheiro é bem facinho de gastar. né, cara? Então, eu aprendi na marra, porque em 2009 eu quebrei financeiramente. E aí o Eric lembra dessa época, eu tinha até aquele Lincoln que tu Sim. pegou ele pra O levar a Lincoln- namorada. ele me emprestou, ele tinha um Lincolnzão Lincoln bonito Cartier, azul, que eu comprei né? de Gerardo Barros. Azulzinho Era. lindo. Aí eu falei, rapaz, vou sair com uma menina ali, uma gatinha e tal. Se me emprestar esse carro não pra impressionar, ele foi doido, foi corajoso. Me emprestou, fui jantar com ela, impressionei. Então em 2009 eu quebrei mesmo de perder tudo, tive que começar tudo de novo. Aí foi um processo até da minha parte espiritual de conhecer Jesus Cristo e tudo mais de verdade. E dali eu aprendi na marra a separar o dinheiro pessoal de dinheiro de negócio. Nossa. Então eu me dou um salário. Eu vivo com isso aqui, tanto faz se eu ganhar X, 3X, 10X no mês, eu vivo com isso aqui. E vocês falaram que ganha dinheiro na venda de carro, não é na venda, é na compra, né? O segredo é a compra. Para a gente entender melhor isso. Como é que é esse processo de vocês selecionar? Ó, esse aqui vale a pena, esse aqui eu vou ganhar tantos por cento ou tantos mil, né, Cadu? E um complemento, na verdade. Qual é
o melhor é vender, como exemplo, carro alto padrão, carro picape, classe Com a margem, né, média, tá falando? o que que fica em relação à margem mesmo ou modelo de negócio? Existe diferença como modelo de negócio? Existe um melhor, o outro pior? Como é que funciona? Tem diferenciação. Tipo, no meu caso, que eu vendo os carros zero de todas as concessionárias. No caso dos carros zero, eu ganho um comissionamento da concessionária. Perfeito. Então, Não mexe. minha lucratividade é menor do que quando eu compro um carro seminovo para revender. Entendi. Agora, por que que eu faço? Porque eu tenho essa clientela. Então, eu não vou deixar essa clientela. Porque tem gente que é assim, eu não vou vender porque eu só vou ganhar E R$2 mil. não precisa fazer o investimento, o carro tá lá, né? Exatamente. E o cliente ganha comigo por quê? Porque como eu tenho acesso aos donos das concessionárias, então eu consigo fazer com que o cliente compre mais barato comigo Entendi. e eu ainda ganho o meu. Do que se ele fosse sozinho na concessionária. Do que se ele for Ainda sozinho. não dá brecha para concorrência, né? Porque ele vai comprar de um jeito ou de outro, né? Exato. Mas só que, lógico, a lucratividade no zero acaba sendo menor. Mas eu não menosprezo. Porque tem pessoas, infelizmente, tem todo tipo de gente, tem gente que às vezes é arrogante, é pedante, aí menospreza, não, eu só vou ganhar tanto, não quero. Para mim, dinheiro é dinheiro. Então, e mais do que o dinheiro, é atender ao cliente. Né? Fazer Realmente uma carteira, é fazer verdade. uma carteira, atender o cliente, prestar um serviço para ele diferenciado. Nossa. Isso aí, para mim, vale mais do que dinheiro. Até porque você fazendo isso, o cara não compra só uma vez, né? Quando ele for mudar de carro daqui a 2, 3, 4, 5 anos, vai lembrar, o cara fez um Eu tenho atendimento clientes muito bom. fiéis há anos. Fora as É, recomendações que ele passa a dar. Exato, né? exatamente. E amigos você lá, Everton, familiares. como loja, né? Vocês têm um processo de compra que vocês vão selecionando, como é que é? Como é que funciona? Bom, eu vou responder de uma forma mais genérica inicialmente, porque você tinha feito uma pergunta inicialmente que eu acho que cabe aqui principalmente para as revendas de seminovos. As margens, né, que você tira da compra para venda vai depender muito do giro. Né? Aqueles carros que têm um giro melhor, né, maior, vai com mais velocidades, mais velocidade você trabalha com uma margem menor. Aquele que demora um pouco mais, você tem que ter uma margem maior, porque corre o risco de passar um ano com o carro dentro do pátio e o carro parado, custo de combustível, de anúncio, manutenção, limpeza, imposto, dinheiro parado. Né? Então, o custo financeiro daquele dinheiro ali parado. Então, tem uma série de variáveis aí impactando naquele produto. Né? Então, as margens vão depender realmente do giro, da velocidade do giro. Muitas vezes acontece da gente ter que ganhar pouco, como o Davi falou, mas aí você procura rentabilizar o que a gente chama no nosso meio de F&I. F&I é Financial and Insurance, ou seja, o lado financeiro e de seguros. Então você vai vender seguro, vai vender o financiamento, prestar alguns serviços que você ganha menos no carro, mas complementa nos serviços que você vai prestar, que a pessoa vai ter que vai precisar, na verdade, para concretizar aquela venda. Né? Então, é um mix de produtos e serviços que você faz, que você pode reduzir o seu ganho, mas ganha na prestação de serviços também. Bacana. Hoje vocês têm, assim, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, existia uma cultura das pessoas talvez passarem mais tempo com um carro. Hoje elas mudam mais tempo, ou é o contrário? Vocês têm isso na cabeça mais ou menos? O comportamento do consumidor, ele mudou antes da pandemia e depois da pandemia. Então, eu vou fazer assim, um retrato de antes da pandemia. Como era que estava se comportando o consumidor? Ele estava começando a diminuir a compra de veículos, passar a utilizar transportes alternativos, aplicativos, e depois, quando chegou a pandemia, muitas famílias estavam fazendo o seguinte: tinham 2 carros, estavam vendendo um, ficava só com um, né? Pegavam um Uber, qualquer outro meio de transporte e resolvia o problema familiar. Quando veio a pandemia, todo mundo em casa e tal, mas quando voltou à normalidade, as pessoas não queriam, com receio, com medo, não queriam mais utilizar transporte que entrava muita gente. Então, começou a voltar a comprar carros, tanto que nós tivemos um boom aí, né? Por 2 motivos, até. Todo mundo querendo carros, mas estava faltando carros por falta de componentes, né? Não, por conta aí o seminovo valorizou, né? Eu lembro que super valorizou. Eu tinha um carro que era, sei lá, 2014, e quando eu comprei, depois, nessa época aí, meu carro tava valendo mais do que a época que eu comprei. Como é que pode ser carro valorizar? Nunca tinha visto isso. Tanto o carro novo subiu muito quanto o carro usado. Sim. E alguns casos específicos, carro com poucos meses de uso, estavam valendo, às vezes, até mais caro
dando ágil em relação ao veículo, Sim. porque você não conseguia comprar aquele carro. Exatamente. E a demanda era muito forte, né, por carros. Só que o preço subiu muito e quando chegou em 2022, as vendas de carros começaram a cair, de seminovos. Começaram a cair porque estavam muito caro, as taxas de juros tinham subido também, e isso aí impactou diretamente, de fato, nas vendas. E nós temos uma redução nos preços de janeiro do ano passado até o presente momento, em média de 7%. Tá? Até você tinha perguntado aqui anteriormente com relação a essa desoneração feita pelo governo, que se era positiva, se era negativa, teve impacto. Ela foi positiva porque conseguiu tirar do estoque uma quantidade enorme de carros, mas a gente entende que ela seria melhor ainda se fosse uma desoneração menor por mais tempo, né? Teria sido o impacto dessa desoneração teria sido né? Então, para o mercado de novos foi muito bom esse momento, mas o que a gente observa? Algumas pessoas anteciparam compras, né? Gente que ia comprar no mês seguinte, nos meses seguintes, viram como uma oportunidade de comprar agora e antecipar a compra. Então a gente se preocupa como é que vão ser as vendas daqui a 15, 30 dias, né? Como é que vai ser o comportamento, né, nas vendas de carro novo. Para a gente que está no segmento de usados, seminovos, quanto mais carros novos venderem hoje, para a gente é melhor, porque a gente garante o nosso futuro em relação à oferta de veículos. Nós vamos ter, já temos, na verdade, uma dificuldade. Porque o cara que comprou o novo, ele está vendendo o dele antigo. Está vendendo o antigo. Exatamente. Mas, só para você ter uma ideia, em 2016, o Brasil produziu em torno de 3 milhões e meio de veículos. Isso que ano? No ano, 3 milhões e meio de veículos no país. Ou seja, nós temos na nossa frota, teoricamente, devemos ter 3 milhões e meio de carros de 2016. Já em 2021, foram produzidos menos de 2 milhões. Ou seja, nós temos a redução na frota circulante aí de veículos, que, teoricamente, a gente vai ter uma oferta menor de carros à venda em 2021 do que 2016. Sim. Né? 2016 se vendeu muito carro. Então, a gente vai ter esses desequilíbrios aí no mercado que eu acho que a gente vai demorar um tempo. E eu acho que isso aí impacta também no preço, porque carro 2021 você vai ter menos oferta, provavelmente o preço vai ser um pouquinho mais caro, porque quem desejar um carro desse ano aí vai ter uma certa dificuldade de encontrar também. Vocês colocam isso num planejamento, tipo assim, pronto, esse 2021 eu sei que teve pouca produção, provavelmente tem uma tendência de ser mais caro esse veículo. Vocês já fazem esse planejamento na hora do futuro dentro do negócio? Hoje eu costumo dizer assim que teve uma época que a gente conseguia fazer um planejamento assim de médio prazo, né? De estoques. Hoje a gente tem que dançar de acordo com a música. Eu vou dar um exemplo aqui, eu estava conversando com meu filho, tem uma loja ali, e ele está com uma dificuldade de estoque hoje, porque mês passado ele ficou observando como é que ia ser o comportamento do mercado em função da desoneração. Então ele não comprou carro com medo de baixar muito os preços, né? Então ele teve que desacelerar, vendeu e tal, mas não comprou. Aí hoje que já deu para perceber como é que vai ser essa acomodação, já está atrás de comprar, mas está com uma certa dificuldade. Então existe uma dificuldade de você se planejar em nível de estoques quando você tem muitas mudanças nas regras no decorrer do caminho. Entendi. Toda desoneração é muito boa, mas quando ela é muito constante, assim, de sobe imposto, desce imposto, acaba impactando no mercado, porque se a gente que é pequeno, revendedor, tem dificuldade de fazer planejamento, imagina uma montadora que tem que fazer um planejamento. Orçamento de milhões. De quantidade de pessoas que vai contratar, de material que vai ter que comprar, de insumos que vai ter que depender de outros que vão fornecer para ele. Então, é um negócio complicado, complexo, na verdade, e que é difícil de fazer o planejamento. Então, quando a gente tem regras mais claras, melhor para todos nós. Do jogo, claro, né? Claro. Você falou de estoque, né? Acho que para todo segmento que tem estoque, seja de estoque de celular, de carro, de comida, gestão de estoque sempre é um problema que tem que ser analisado, né? Verdade. Tanto no autônomo como na loja. Dá para dizer, assim, uma loja pequena geralmente tem um estoque de quantos carros, uma média tem de quantos, ou não tem como saber isso? Não, dá para mensurar uma média, né? Uma loja pequena aí vai ter entre 15 e 20 carros, uma média entre
40 carros e uma grande acima de 100. Acima de 100 carros. É Em muito, média, né? em média, né? E quem trabalha de forma São autônoma, poucos Davi? aqui. Você sempre foi assim, eu sempre tive 1 ou 2 carros ali para vender, às vezes eu tive 4, às vezes eu tive 5, como é que funciona? Isso varia muito do capital. Tipo, eu tenho um capital para comprar uma certa quantidade de carros seminovos. Então eu compro esses carros seminovos e, no meu caso, como eu sou autônomo e não pretendo ter loja física, só ficar realmente no virtual, eu tenho uma propriedade minha, que é ali na BR-116, que quando eu preciso guardar lá, eu guardo. Mas, no geral, eu boto no próprio shop automóvel. Amizade com todo mundo lá, com vários amigos a vida toda. Então, eu deixo o carro num canto, no outro, e vou focar na minha venda dos carros zero, entendeu? Passa pela cabeça de vocês, já conversaram sobre isso, a questão da mudança um pouco de cultura? Vou dar um exemplo. Meu pai, por exemplo, tinha um sonho de ter o carro. A nossa geração também, quando tinha 18, quer ter o Verdade. carro. Essa geração que vem aí de 15, 16 anos, não tá pensando mais tanto nisso. Por quê? É tudo iFood, Uber. Eles não têm mais esse desejo de ter o carro tanto como eram outras gerações. Isso é verdade. Essa conversa rola entre vocês, Sim. essa mudança de cultura, para daqui a Sim, alguns anos? E é algo, sim, que a gente tem que se preparar, não é temer, mas estar preparado para essa mudança, até porque a tendência é que os carros sejam autônomos. Então, aquelas pessoas que já dirigiam por prazer de dirigir, né, da emoção, da adrenalina e tal, isso aí praticamente não vai existir no futuro. Né? Você Então, bem vai ter que procurar outras atividades para gerar adrenalina. Mas a gente sabe que também é um processo Longo. demora um pouco, né? E que dá para todo mundo ir se adaptando. Mas é uma coisa que realmente a gente tem que começar a pensar essa mudança de cultura, que já acontece hoje de fato. Eu tenho 3 filhos, então os 2 primeiros, antes de completar os 18 anos, já estavam pedindo carro, aperreando. A última, veio ter o carro já com quase 20 anos, porque ela já não queria. Não tinha tanta necessidade. Não, estou precisando ir a tal lugar, a gente ia deixar ou ia buscar e tal. E ela passou um tempo fora, estudando fora, e não chegou com esse desejo enorme de ter um carro, né? Hoje ela tem mais por necessidade, realmente, de fato, do que pela aquela motivação que nós tínhamos no passado. Acho que o Davi também, por ter muito cliente jovem, também deve sentir isso, né? Com certeza. A nossa geração, né, realmente, como tu falou, é apaixonado por carro. Sim. Quer sentir a vibração, o motor, o som. E o que é que eu percebo, né? Na nossa época, não tinha o leque de opções como tem hoje de rede social, aí tudo na palma da mão. Tem outros prazeres, né? Outros prazeres, outros tipos de diversão. Na nossa época é carro, jogar bola, jogar bila, videogame e pronto. Não tinha tantas opções, né? Até houve um amigo meu falando um dia desse que é uma geração que essa geração agora é uma geração muito indecisa. Por quê? Porque ela tem um leque de opções muito grande. Na nossa, o cara passava vendendo picolé, tinha o picolé de castanha, de morango, de chocolate. E pronto. Hoje em dia tem 50 sabores. E outra coisa que eu vejo também, os carros por assinatura, porque tá vindo muito mais a questão de usufruir do que... Eu ia falar exatamente ter chegar nisso daí. Muita gente partindo para ir pro carro por assinatura, aquela pessoa que não tem a paixão, Já a realidade o desejo, o tesão em dirigir, o carro por assinatura. Eu sei que existe, mas vocês acham que já é uma realidade? Ainda não, ainda não. Porque é muito caro ainda, né? Mas quando o carro se tornar autônomo, vai ser uma realidade, porque você pega um carro aqui, não vai precisar dirigir, desce ali, depois pega outro. Então vai ser dessa forma no futuro. E Everton, tem outra coisa que a gente pode complementar. Tipo, na nossa época não tinha a quantidade de aplicativos que tem como Uber ou 99, o táxi era muito caro. O táxi era caríssimo, né? E demorado para chegar. Exatamente. Então hoje em dia, além essa turma, né, esse leque de pessoas que não tem esse prazer, esse tesão pelo carro, pela máquina, que... Tipo como a filha do Everton, ela não tem essa paixão por carro. Para ela quer entrar no carro e ir lá para onde o destino ela dela tá começando a criar gosto, porque agora ela tá comprando e vendendo carro também. Tá no sangue mesmo. Cara, agora um outro modelo que eu vejo, assim, analisando os modelos de negócios dos dois. Tipo, hoje, o teu negócio é muito mais realmente de ter esse fluxo de comprar, de vender e tal. Precisa de um estoque grande, mas, por exemplo, já o teu negócio é muito mais mídia.
Digamos assim. Sim. Em vez de ter estoque, era muito melhor colocar em patrocinado, digamos assim, fazer conteúdo e por aí vai. É o mesmo, é o mesmo segmento, só que são modelos totalmente Modelo diferente. diferentes. Tipo, o Everton. É o Everton, antigo e o moderno. o Everton, na verdade, o Everton, ele... até honrar aqui o Everton. Ele é presidente do Sindivel, vice-presidente da Fenabran, é isso? Fenalto. Fenalto, vice-presidente da Fenalto, e tá à frente dos shops, né? E dos feirões. Então, o Everton hoje em dia é muito mais administração. Nossa. E ele já passou da época de Na compra e verdade, venda eu não estou direta. mais na área comercial, mas Isso. mais na área de gestão, mas de facilitar e de Tá no proporcionar, estratégico, né? de proporcionar vendas. A gente organiza os feirões. Ele já cresceu tanto que agora ele já tá. Tá lugar. Porque a gente vai ficando cabelo branco. Vai ficando cabelo branco e a gente não quer ter mais tanta dor de cabeça, que dá trabalho. E Não é que vai enquanto ter como é que você é tá trabalho. gravando conteúdo, ele tá administrando quem grava. Né? E no meu caso, tipo, eu tenho o meu estoque pessoal, mas como eu também tenho acesso a todas as concessionárias, eu também muitas vezes não tenho o carro, mas eu nunca digo para o cliente que eu não tenho. Sim. Entendi. Se eu não tiver do meu estoque pessoal, Pra eu oferecer. ligo Hoje para é fácil. várias concessionárias na palma da mão, eu sei onde é que tem um carro, lá no Grupo Carmais, lá na New Land, ou então no Shopping Automóvel, entendeu? Então, eu não Porque perco o o negócio é cliente. informação, né? É informação. Privilegiada. E network, porque se eu Nossa. tiver a informação, tem um carro lá, mas você tem acesso a Entendi. pegar o carro, você entendi. tem a confiança de pegar esse carro e vender o carro. Entendi. Entendeu? Vocês falaram do feirão, né? Para entender essa dinâmica de como é que funcionam os feirões, né? Tá falando que hoje todo feirão que tem em Fortaleza tem a sua mão ali dentro, né? Sim. E o feirão, a dinâmica, que é na minha cabeça, aí você me fala se tá errado ou não. Aí o feirão acontece quando tem um estoque que tá querendo dar uma vazão ou não. Independente disso, sempre vai ter feirão. Hoje a gente tem um calendário frequente de feirões e bem regular, tanto que eu acho que o Ceará é o estado hoje que mais realiza feirões no país, com regularidade. Que a gente E encontrou o um diferencial formato... de feirão pra galera é porque tem condições diferenciadas. Isso, então eu vou olhar pelos dois lados, tanto pelo lado do empresário que vai para o feirão, quanto pelo lado do consumidor. Qual a grande vantagem para o consumidor? É que ele vai num só local e vai encontrar muitos carros. Pouco, por favor, pronto, tá bom, já tem aqui bastante. Então ele vai encontrar muitas opções, né? Normalmente no feirão o banco vem um pouco mais agressivo com taxas de financiamento, né? Sabe que o pessoal tá sedento lá, né? E a gente faz um acordo com o banco onde ele ter exclusividade, mas em contrapartida ele tem que oferecer taxa e agilidade na aprovação. Então tem esse ganho para o consumidor e também, como no feirão tem várias lojas um do lado da outra, embora o preço inicial seja o mesmo que é praticado na loja, ele consegue barganhar preço com um com o outro e acaba tendo algum ganho também no preço, tá? As lojas não já chegam lá com preço reduzido, normalmente não, né? Eventualmente um ou outro pode querer baixar o preço, principalmente porque vê que o vizinho tem um carro que eu estava pedindo um valor e o vizinho está mais barato um pouco, então eu vou já deixar o meu igual ao dele ali, então pontualmente às vezes tem alguém que baixa o preço. Mas na hora de negociar mesmo é que vai fazer a diferença de preço. E para o lojista que está indo para o feirão, a grande vantagem é, principalmente hoje, alguns chegam para mim e dizem assim, rapaz, eu vendi, dá um chute aqui, de 7 carros no mês e no feirão vendi 10. Então ele faz o mês dele, tira o mês dele no feirão, às vezes, no final de Geralmente semana. é um final de semana. Então, né? para ele é vantajoso por isso. Nós temos lojas hoje em Fortaleza que participaram de feirões lá no passado, não participam mais porque cresceram, conseguiram nos feirões fazer uma carteira de clientes, fidelizar essa carteira e hoje eles não vão mais para feirão. Tranquilo, show de bola, porque tudo certo, tão bem, graças a Deus. Sim. Mas tem alguns novos que precisam, né? E aí é o que eu sempre converso com o nosso público de revendedores, eu digo, deixa aí, o feirão vai acontecer se eu estiver organizando ou não. Agora, se eu estiver organizando, a gente estiver organizando, porque os de seminovos, todos nós que fazemos aqui no estado, das revendas de seminovos, a gente consegue administrar o calendário para ele não ser predatório também, de ter 2, 3 feirões no mesmo final de semana. Sim, às vezes acontece, mas um é de carro novo, outro é de carro usado, né? Sim. Um das concessionárias e outro nosso. Sim. Eventualmente acontece de ter um choque de datas. Mas se for só de revendas de seminovos, não tem 2 feirões no mesmo final de semana na mesma cidade.
Uma dúvida, vocês têm utilizado muito a mídia digital para trazer esse pessoal para os feirões? Sim. Bacana. Aí os meios de comunicação realmente têm sofrido um pouco, porque primeiro o jornal impresso que a gente divulgava bastante já não existe mais, né? A gente vai todo para o digital. E TV reduzimos bastante, ainda fazemos, e estamos bem focados mesmo nas redes sociais e rádios. Tem como Rádios monitorar, têm né? sido, Tem como tem como monitorar e a gente vê que rádios, por conta que muita gente está no trânsito, está ouvindo rádio e tal, Entendi. então tem um bom resultado. O Edson esteve aqui outro dia com você, né? É o nosso grande parceiro. A gente, nos nossos feirões, nós anunciamos nas 5 emissoras lá do grupo e tem um resultado muito bom. Muito Boa, bom. boa. É. E geralmente é nesses feirões que aparece aquele cliente mais chato, o cara que roda 10 vezes, pergunta 50 mil perguntas e não compra, volta no outro dia, ou não. Cliente chato sempre tem, em todo Não, canto. não vou dizer que seja chato, mas tem aquele que é frequente e não compra. É o caroço, né? Eu encontrei, se Quando tornou você vem amigo com já, caroço, se né? tornou amigo até um lá que estava lá, o nome dele é Paulo, eu não vou falar sobre o nome, Sim. mas Paulo, aí eu digo, Paulo, tu é o cliente que mais vem a feirão, né? Aí ele disse, rapaz, eu gosto de vir olhar, de pesquisar, andar e tal. Ele compra, mas ele demora, Sim. ele vai... Quase todo feirão ele vai estar lá presente, olha e tal, mas Tem uma vez ou outra ele compra. Alguma Assim. coisa engraçada que É. aconteceu num feirão desse aí, que vocês lembram aí de memória, aí, alguma coisa que aconteceu inusitada ou engraçada? Eu não vou dizer engraçada, mas uma coisa que eu peguei, rapaz, que é uma coisa que a gente tem muito cuidado, muito zelo, é questão de fraudes, né? Então, tinha um cliente que comprou um carro, aí um funcionário nosso na época disse assim, ó, esse cara comprou um carro aqui ontem, já está aqui atrás de comprar outro. Aí eu digo, vamos observar o que eu... Aí ele saiu, foi no Que não é estacionamento, normal, assim, né? a gente estava no estacionamento de um estabelecimento comercial, e a gente foi lá, e quando eu passei assim do lado dele, ele com uma pasta cheia de documento para escolher qual era o documento que ele ia comprar o carro. Qual era o cliente que ia comprar o carro naquela vez. E ele comprava financiado, então ia fraudar os bancos, né? Sim. Então, assim, aconteceu esse episódio, aí eu mesmo cheguei para ele, eu disse, cara, ó... Que pode sobrar pra vocês, responsabilização. E fica mal, digo, ó, tô te vendo aqui, eu vou fazer de conta que eu não te vi, mas vai embora, senão eu vou te denunciar. Se tu aparecer aqui de novo, vou te ver por aqui pelo feirão, eu vou denunciar. Aí ele desapareceu, não voltou mais. Gravei bem a fisionomia dele, mas acontece dessas coisas, né? Acontece fatos engraçados também, mas que eu não vou recordar agora, de imediato. Davi tá? já Agora eu tem uma lembrei, história eu boa. lembrei de engraçado. O cara comprou um carro comigo e ele queria fazer uma surpresa para a esposa dele. Comprou um carro zero, tudo certo, pagamento, faturado o carro. Aí ele entregou o carro, tipo 2 dias depois. O carro já tinha pronta entrega. Ele fez a surpresa para a esposa. A esposa separou. Botou um laço, tudo mais. Mas depois separou, não. Quando ele tirou a capa e a mulher viu o carro, ela detestou a cor do carro que ele deu. Aí ele entrou em contato comigo. Cara, não sabe o que aconteceu. Eu vou ter que vender o carro. Eu tive que pegar o carro dele para revender o carro e depois comprar o carro da cor que a mulher queria. Lição, né? Leva a mulher junto. Leva a mulher. Ou som, né? Surpresa. E senhores, a gente estava conversando aqui sobre formas de fazer dinheiro, né, com carros, né? Você falou que, por exemplo, na loja tem a venda do carro em si, tem outros serviços complementares que você Sim. seguro e outros que aí você ganha uma comissãozinha. Tem o feirão, tem outra forma de vender carro, além da, por exemplo, a internet. Tem o site que é um dos mais conhecidos, Webmotos. Não sei se o pessoal compra muito por lá ou só. Para mim sempre serviu só de olhar para olhar o preço, né? Eu nunca comprei por lá. Tem outras formas de vocês venderem também pela internet? Vou dizer outros formatos. O carro consignado, né? Às vezes o cara não aceita aquele preço que você fez a avaliação, mas aceita um preço intermediário. Aí a gente combina, não, então deixa o carro para vender, depois se for vendido, eu te dou esse preço que você quer. Né? Então é um formato diferenciado, né, onde os dois lados ganham, Sim. né? E principalmente o revendedor que não vai precisar fazer o investimento da compra e nem ter risco com relação à venda Sim. daquele carro. Ele só paga o carro depois vendido. Então é um formato que Exato. é muito forte hoje no mercado e essa prática acontece É um ganha-ganha, constantemente. É um ganha-ganha. É algo que eu também pratico. No meu caso, eu não tenho outra forma. A minha forma de venda é realmente o Instagram. Quase que 80% hoje é o Instagram. E o restante é de clientes que eu já tenho a vida toda, que entra em contato comigo, manda mensagem no WhatsApp, já me procura, já a vida toda fazendo isso, né? Então, eu não anuncio. Eu não anuncio os meus carros em nenhuma outra plataforma. Realmente só no Instagram. Boa, boa. Se a gente estava falando de mudança de cultura, né? E nos bastidores a gente estava falando aqui sobre carros elétricos e tudo que vem por aí. Vocês estão sentindo essa mudança de mercado? Vai demorar muito ainda? Já é uma realidade que está entrando um pouquinho na. Você estava falando, né? Vários clientes seus já estão trocando
Até Hilux, pro Muitos. carro elétrico ou híbrido. Como é que tá esse mercado? Do final do ano passado para cá, eu até gravei isso no Instagram e fui muito criticado por algumas pessoas. Eu tava falando, ó, eu tô sentindo o mercado migrar. Foi quando chegou aqui, Mas criticado o quê? Pelas lojistas? alguns lojistas. Por quê? Porque aqui no Ceará sempre foi muito forte a cultura do carro diesel. Sim. Aqui no Ceará sempre foi muito forte. E eu comecei a sentir no ano passado, desde o ano passado, as vendas de carro híbrido aumentando. Quando chegou as duas marcas chinesas que chegaram agora, ano passado, a GWM e a BYD, e eu fui ver os carros e comecei a vender os carros, e eu vi pessoas saindo de carro diesel, saindo de outros carros flex e migrando para os carros. Isso e eu comecei mais a pelo falar consumo? pelo consumo, pela... Posso dizer uma outra variável que afetou muito isso aí, Sim. né, nessa mudança? O preço do óleo ficou mais caro que o da gasolina, Também. do diesel. Influenciou. Influenciou. Mas, na minha concepção, além do consumo, não foi só o consumo. A autonomia é um fator determinante. Você imagina você... Porque hoje a venda do carro híbrido é mais forte do que o carro elétrico. O carro elétrico tem O híbrido, crescido. para quem não é leigo, que é o híbrido. O híbrido é o carro que tem um motor a combustão e tem um motor elétrico. E aí existe o híbrido plug-in, que é o híbrido que tem a entrada de você recarregar o carro. Tomada. E tem o híbrido sem ser plug-in, ele mesmo recarrega. Então, o híbrido tem crescido bastante, por quê? Por conta da autonomia. Carro híbrido que faz, somando os dois motores, faz 1.200 km de autonomia. E, fora a economia de combustível, e outra coisa, tecnologia. São carros que vêm com muita tecnologia e hoje em dia, qualquer pessoa, até uma pessoa que quer fazer, roda no aplicativo como o Uber, 199, ele quer um carro que tem tecnologia. Impressionante. A pessoa perguntou, tem carregamento celular por indução? Tem Apple CarPlay? Então a tecnologia hoje é um fator determinante na compra de um carro. E querendo ou não, os chineses têm vindo com um carro muito Pesado. completo, Muito né, forte. cara? Mas não só os chineses, as outras marcas já estão aí, BMW, Mercedes, Porsche, com um Kia leque também, de eu carros, fiquei até com surpreso carros com os híbridos da e Kia. elétricos. Se vocês fossem chutar, claro que a gente falou aqui também, né, que tem um lobby do petróleo que vai demorar um pouco mais, mas se vocês fossem chutar, quantos anos aí teria trocado a frota toda para carro elétrico ou híbrido? Porque isso vai acontecer, sim, eu acho que um dia. o Everton vai dar a opinião dele, assim, eu acho que trocar a frota toda, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ainda vai ter por um bom Principalmente um tempo, país como o Brasil, né? um bom tempo ainda o carro a combustão, o carro flex. Agora, eu acredito que o híbrido vai ser cada vez mais crescente, porque daqui que no nosso país se crie toda a distribuição Tem que ter uma de infraestrutura ponto de forte, né? recarregamento, toda essa infraestrutura de recarregamento, ainda vai levar um tempo. Tem crescido, mas eu acho que ainda vai levar um tempo. Ainda é tímido, né? Sua opinião aí, Everton? Eu vou por aí, agora eu ainda vou um pouco mais longe assim, porque os carros a combustão, eles vão permanecer aí um bom tempo, mesmo que surjam os carros híbridos, e principalmente eu imagino que os que não são plug-in vão predominar por conta da nossa logística, né, ser mais complicada, de distâncias, né? O Brasil é um país muito grande, você fazer viagens muito longas e precisar, como o Davi estava relatando aqui, que foi aqui na Serra Grande, teve que dar uma parada de 2 horas para recarregar o carro em Sobral, e foi só um complemento de carga, né? Não foi uma carga total. Então, essa demora de recarga seria um complicador para grandes distâncias, né? Para você vencer grandes distâncias. Mas já o que não precisa dessa recarga e que você possa estar usando as duas opções de a combustão, e o elétrico, né? Isso aí eu acho que breve os governos de cada país, de cada nação, devem anunciar prazos, né, para troca, né? Acho Breve que na Europa já não tem tem, isso, já na Europa né? já tem alguns países Sim. que já estabeleceram datas, né, para troca. Não tem mais o carro só a combustão. Certo. Isso aí é uma tendência que agora os carros a combustão tem deles aí que vão durar 20 anos, principalmente para os colecionadores, né? Sim. Vai ter que ter, né? E vão ter os carros realmente híbridos que você pode parar nos postos de gasolina e abastecer, até porque tem uma economia gigantesca já instalada, né? Por Sim. conta disso aí. Para se desfazer disso seria bastante oneroso também Até socialmente. porque- até para comparar também, porque, pessoal, um exemplo, comparar a Europa com o Brasil. O Brasil
da Europa inteirinha, se vacilar. Daí as Sim. distâncias realmente é muito difícil. Vamos comparar banana com banana do que banana com abacaxi, né? Tá certo. Sim. É. E realmente fica difícil. E eu vejo mesmo que precisa dessa infraestrutura. Tem muito caminho tem muito chão a ser trilhado aí para realmente trocar 100%. Se vocês fossem, por exemplo, um caba novo aí, 18, 19, 20 anos, que pensa, rapaz, O eu Davi é. quero ganhar dinheiro vendendo carro. O que vocês falariam pra esse cara? Muitas pessoas me perguntam isso, e alguns seguidores me pedem até para eu fazer daqui a pouco um curso. Cara, vende o curso, faz o curso. E as pessoas se preocupam muitas vezes em saber do carro, em conhecer o carro, e se esquece de algo. Para mim é a base. Para mim a base de qualquer negócio, quer seja carro, quer seja venda de celular, é network. Nossa. Se você não tem pra ter esse relacionamentos, network, posso complementar? Pode sim. Credibilidade. credibilidade. Eu costumo dizer para os novos entrantes no nosso ramo, né, já que eu estou à frente do sindicato, eu costumo dar o seguinte conselho de cara, você está começando agora, o mais importante para você é você não é você ter dinheiro não, porque se você tiver dinheiro e não tiver credibilidade, você não vai para canto nenhum, mas se quebrar e tiver credibilidade, todo mundo vai te procurar, vai dar oportunidade, você vai vencer. Então, às vezes, não precisa ter o dinheiro. Exato. Você tendo a credibilidade, O nome, né? o Aqui, nome. isso é a minha história. Em 2009 eu quebrei, então não tinha dinheiro para comprar carro. Zero dinheiro, zero capital. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava dentro do hospital com essa perna aqui quebrada, que eu sofri uma tentativa de assalto lá na Santos Dumont. O Eric me liga, o Eric estava querendo comprar um carro. Um outro amigo meu, que é o Carlos Eduardo Lourinho, tinha o carro que o Eric queria, eu fiz os dois se encontrar fora do hospital, o Eric comprou o carro, aquele Peugeot. Sim. Tu lembra? Sim. E aí? Então eu vendi um carro de dentro do hospital. Agora por conta de quê? Credibilidade. Porque Nossa. o Eric me conhece. O Carlos Eduardo me conhece. Sempre fizeram um negócio comigo. Nossa. Então, o que o Everton falou, credibilidade, o network. Você ter o relacionamento, ter o network. Então, porque senão você pode ter todo o conhecimento. Se você não tem o network e não tem a confiança dessas pessoas, que as pessoas pensam que é só assim, ó. Tipo, se eu posso pegar aqui meu celular tem número de telefones aqui que pessoas implorariam para ter o contato dessas pessoas. Mas eu costumo dizer, e se eu te der o meu celular? Tu tem aqui toda a minha Vai lista ter de o telefones. acesso, né? Do que é que vai adiantar nada. você ligar? Zero. Porque as pessoas, quem vai atender do outro lado, não vai lhe dar a credibilidade que me dá. Vai nem atender, às vezes. Porque foi construído ao longo do tempo. Então, muitas pessoas perguntam, Davi, como é que tu consegue pegar no final de semana, pegar uma Mercedes, pegar um BYD, pegar um Porsche, pegar BMW? Muitas pessoas pensam que é por causa do Instagram. Para ser sincero, não é. É uma vida toda que eu construí com um bom nome. Pode procurar na cidade algum negócio que eu fiz mal feito, que eu comprei e não paguei, que eu fiz alguma coisa errada. Não tem, foi uma credibilidade. Nossa. Foi fazendo negócios íntegros, corretos, que aí isso gerou bom nome ao ponto de as concessionárias me procurar e falar assim, ei, fica esse final de semana com tal carro. Como o Lucas Rolinho procurou ontem e falou, Davi, fica esse final de semana com a Ford Maverick, do grupo Rolinho, filho do Ricardo Rolinho. Então é credibilidade, entendeu? E outra coisa nesse segmento de vocês, como corretor de imóveis também, tem um controle, né? Porque às vezes entra muito dinheiro, às vezes meses que não entra nenhum, tem esse controle aí para não botar o pé pelas mãos, né? Tem, total. Né? Total controle, meu amigo. Sim. Controle e reserva. Tem que ter uma reservazinha também. Não pode gastar tudo, não. Vamos colocar as redes sociais aqui dos homens, que eles têm as redes sociais, principalmente o homem aqui que é digital influencer agora dos carros. Tem que criar um nome para isso. Digital influencer car, né? Alguma coisa assim. E o do Everton que tem do Feirão, do sindicato. Fala um pouquinho do sindicato. Sindicato de É o Sindicato logísticas. dos Revendedores de Veículos do Estado do Ceará. O sindicato já tem 28 anos, né? Eu estou há 5 anos agora à presidência, já fui presidente no período de 2008 até 2010 e retornei agora há pouco tempo à frente do sindicato. E, É lá na verdade, que organiza os feirões. não, e na tudo. verdade não. O sindicato tem outra função, que Certo. é de representatividade da categoria junto aos órgãos governamentais, Bacana. fazer também acordos laborais com o sindicato laboral, né? Então, a gente representa o lado patronal Sim. e negocia com o sindicato laboral. Então, o sindicato tem mais essa função e acaba prestando outros serviços que a gente busca
a gente busca fazer parcerias onde, dá um exemplo aqui, anunciamos na OLX mais barato do que se comprar direto da OLX, comprando via vocês têm sindicato. volume, né? Então a gente tem alguns convênios que trazem ganhos para os nossos associados, plano de saúde, plano de telefonia celular. Então, comprando pelos convênios que a gente já construiu, o lojista acaba tendo alguns ganhos em relação a isso aí. Mas a principal atividade do sindicato é de representatividade. E hoje, se quiser achar um carro seminovo bom, vai lá no Shopping do Automóvel, Vai né? no Shopping do Automóvel. Algumas lojas para indicar assim, aí. Hoje nós temos diversos shoppings na cidade, mas o Shopping do Automóvel, graças a Deus, assim, são 25 anos de credibilidade, agora vamos fazer agora no mês de setembro, né, 25 anos. Então, uma vez eu brinquei, eu calculei, alguns anos atrás já, se fosse contar os carros vendidos pelo Shopping do Automóvel enfileirados, daria daqui até Natal. Exatamente. Outro dia uma pessoa já me Quantos disse, carros dava olha, Quantos a milhares de carros gente no a gente vende lá, eu acho que em torno de 750 carros mês, tá? Mês. Caraca. Então é só fazer as contas. Porra, Né? 25 anos, né? Nós temos lojista lá que vende 80, 100 carros, numa loja só. Então, por isso dá uns 750 mais ou menos isso aí. É carro para carro, Dedéu. muito carro, é. Ó, aqui as redes sociais dele, ó. Primeiro aqui do Davi, ó. Padrão Davi Barbosa. A primeira foto do homem aqui, quem é, ó? Só com o Beto Student aqui, é que a gente tava falando de network, né? Então, network importa demais para fazer negócio. Ó, Davi Barbosa, fazendo amigos através da compra e venda de veículos, piloto de rally, campeão rally do Audi Brasil, já foi de Serapió também, o homem é meio maluco. Tem aqui a do sindicato que a gente falou, do Sindivel, né, que é sindicato Dos revendedores de veículos veículos. automotivos do estado do Ceará, e tem ali o Feirão Veículos CE, que aí todos os feirões passam aí por esse Passa Instagram. por esse Instagram. Que aí é bom a galera ficar ligada aí, quem gosta de quiser comprar feirão, né? isso. Posso anunciar já o próximo dia 4 de agosto no Atacadão, antigo macro ali da BR-116 com Alberto Craveiro. Boa, Dia vai 4 ter de agosto, vai ter 4, várias 5 e opções. 6. Show Vão de ter bola. bastante carro lá. Acho que eu vou bastante andar por carro. lá, eu quero vamos trocar, lá. tem que ligar Mas vai comprar ou vai só olhar? Pode ir só olhar também. Chama o Paulo. Senhores, massa demais o papo. Mandem um recado final aí pra galera que empreende com carros ou pensa em empreender com carros. É bom, é ruim, dá pra fazer o quê? Manda a mensagem final aí pra essa galera. A mensagem final primeiro é de agradecimento a vocês, né, pela oportunidade e dizer para a turma que está assistindo aí que pense sempre no coletivo, né? Pense de forma coletiva, ninguém vai para lugar nenhum sozinho, né? Então, assim, a gente vai fazer negócio, a concorrência tem que ser parceiro também. Boa, Bacana. tudo a visão. Eu agradecer vocês, né, o Eric, Cadu, e me senti muito privilegiado de poder estar aqui com o Everton. O Everton é uma pessoa, um amigo, um irmão mais velho que Deus me deu, que faz parte da minha vida toda. E eu tenho uma admiração enorme pelo Everton, sempre tive. Obrigado, meu irmão. Aprendi muita coisa com o Everton, já disse isso para ele várias vezes, só de observar o Everton. Tio Fernando é outro, que faz parte lá do quadro de sócio do Shopping Automóvel. Meu pai, não tenho o que falar, né? O meu pai Verdade. foi Primeiro meu mestre. Uma referência. Realmente o homem foi uma águia no tempo dele. E a mensagem que eu quero deixar para você é você que pensa, tem desejo em entrar nesse mercado. Não se preocupe tanto com a rede social. Eu vejo muita garotada me procurando, preocupado com o vídeo, como fazer um vídeo melhor. Sabe, se preocupa tanto com o vídeo, às vezes faz um vídeo belíssimo. Fica preocupado com o número de curtidas, o número de visualizações. Mas não está buscando construir uma rede de relacionamentos. Tá? O principal é relacionamentos verdadeiros com as pessoas. Não por interesse. Relacionamento verdadeiro. Nossa. O Eric sempre fez negócio de carro comigo, o Gerói sempre fez negócio de carros comigo, porque foi uma vida toda de relacionamentos. Então esse é o recado. Nossa, Boa, show. boa demais. Você que tá chegando agora aí, ó, se inscreve no canal, porque se não se inscrever no canal, o que acontece com o carro do cara? Cara, vai comprar um carro, vai levar um bucho, o carro vai bater o motor. Cara, é triste. Quem não se inscreve no canal, gente, é triste, amigo. Viu? Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra gente ajudar aqui a trazer cada vez mais empresários e pessoas que trabalham aqui no nosso estado. Ouvi dizer que vai ter uma fomentando promoção que quem é inscrito no canal já Ô, tem desconto. rapaz. Vai ter algum brinde. Então é isso, galera. Surpresa. Mais um Business Plan. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Abraço.